Nós vamos falar agora sobre eleições de 2008. O Supremo Tribunal Federal decide: os candidatos com ficha suja, com processo tramitado e julgado, não poderão ser candidatos. Veja detalhes na matéria. Corrupto é o lugar dela na cadeia, não pode. O povo não pode dar crédito à pessoa dessa maneira, não, de jeito nenhum. Você já tem a ficha suja, e se nosso candidato é do mesmo jeito, ele não faz a mesma coisa que ele já fez no passado, né? Se ele tem a ficha suja, ninguém vai confiar nele. O que eu acho, o que eu digo é isso, né? Eu acho que é o que todo mundo acha. Nas ruas de Teresina, os eleitores confirmam o pensamento nacional. Uma pesquisa realizada esta semana mostrou que mais de 90% dos brasileiros concordam que ficha suja deve tornar o candidato inelegível. Uma decisão tomada ontem pelo Supremo Tribunal Federal derrota um movimento nacional de várias entidades, dentre elas a Associação de Magistrados do Brasil. As entidades queriam que os candidatos com a ficha suja se tornassem inelegíveis. Por 9 votos a 2, os ministros do STF entenderam que os condenados em primeira instância podem sim estar na disputa. O Supremo só manteve a inelegibilidade daqueles candidatos já condenados em segunda instância. Nós já tínhamos esse posicionamento, considerando como princípio da Constituição a presunção de inocência. Ou seja, o candidato que não tem o registro de alguma decisão condenatória criminal transitada em julgado, ele pode registrar sua candidatura. E mais, estabelecendo para o efeito vinculante, para que todos os juízes eleitorais tenham que cumprir essa decisão, deferindo os registros de candidatura de candidatos que não tenham decisão condenatória transitada em julgado. É o entendimento da Corte Superior. Agora, isso não inibe de um pensamento contrário da sociedade. O nosso desejo é que a justiça seja aplicada de forma equânime, considerando o princípio da presunção da inocência a todos os cidadãos, sem exceção, não apenas para favorecer aos criminosos do colarinho branco. E por que ela fica decepcionada? Totalmente decepcionada, desolada com este quadro. 2 pesos, 2 medidas, 5 medidas. Eu não sei qual o parâmetro de justiça, desconheço. O sentimento que vem das ruas, Fenelon Rocha, boa noite. Boa noite, Marcos. Mais uma vez aqui a gente está em consonância com o que foi decidido, quer dizer, a interpretação do que foi decidido é de fato como as pessoas colocam na matéria, de ir na contramão? Eu acho que não. Eu acho que primeiro, quando a doutora Leida diz, eu não sei qual é o parâmetro da justiça. Eu não tenho formação jurídica, mas eu entendo que o parâmetro da justiça é a lei. E a lei não pode considerar, tomar como o parâmetro de decisão o sentimento das ruas. É claro que o povo, a voz do povo tem que ser ouvida. Agora, esse povo vai se manifestar já na eleição. E se esse povo é tão ciente, é tão cobrador da justiça contra esses políticos de lista suja, de ficha suja, que não vote neste político de lista suja, de ficha suja. Então, esse é o primeiro parâmetro. Agora, não se pode... porque quando você faz a seguinte pergunta, você é a favor de que o político com ficha suja seja candidato? É claro que qualquer eleitor vai dizer não, ou 90%, como está na pesquisa, 90% disseram não. Agora, é preciso entender que a lista suja e a lista suja. São coisas diferentes. Então, quando você chega lá, o tribunal diz, o Tribunal de Contas, existe, ou a Associação dos Magistrados, existe político com lista suja. E depois a própria Associação dos Magistrados diz, nós não nos expressamos bem ou não julgamos bem político tal ou político A, B e C. Então, você começa a ver que essa lista suja, divulgada pela própria AMB, ela tem parâmetros que não foram mais ou menos subjetivos. E você não pode julgar, não pode fazer justiça por parâmetro subjetivo. Tem que fazer a justiça por parâmetros absolutamente objetivos. E um parâmetro objetivo é quem foi condenado em todas as instâncias
não pode ser candidato. E esse é um parâmetro decidido pela Suprema Corte, que é quem efetivamente estabelece o parâmetro legal a ser seguido. E aí sim, você tem, como falava a doutora Leida, tem um parâmetro, e esse parâmetro é efetivamente a lei. Na realidade, a interpretação é que não é que o tribunal aprovou os candidatos com ficha suja. De maneira nenhuma. Mas os candidatos comprovadamente com ficha suja não serão candidatos. É o que eu disse ontem para você. Eu fico decepcionado quando eu vejo que um político efetivamente condenado, como já aconteceu em vários momentos em eleições passadas, termina voltando consagrado nos braços do povo. Isso é que é preocupante. E essa voz do povo, que as pessoas estão buscando agora para legitimar certas coisas, essa voz legitimou certas pessoas com ficha suja. Vamos ver alguns exemplos? Maluf. Jader Barbalho, Maluf, Antônio Carlos Magalhães, e temos muitos outros exemplos. Pessoas efetivamente condenadas em várias instâncias. Né? Ou que pessoas que utilizaram os caminhos tortos para evitar a condenação, como Jader Barbalho e Antônio Carlos Magalhães, que renunciaram para não ser condenados e, portanto, se tornarem inelegíveis. Isso sim é que é lamentável, é ver que pessoas com prática efetivamente condenáveis voltem consagrados. E que as pessoas que se manifestaram nessa pesquisa tenham a possibilidade e a consciência de se manifestar nas urnas. Esse é o grande momento para o povo se manifestar. Na realidade.